Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Davi Fernandes Costa, sou psicanalista e professor. Sou professor de língua portuguesa na Rede Estadual do Ensino de São Paulo e professor do Departamento de Pedagogia da Universidade Brasil. Sou especialista em literatura contemporânea e há alguns anos tenho trabalhado na área de formação de professores. Bom, o que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre avaliação. Um pequeno vídeo para a gente ter uma breve conversa sobre esse assunto tão amplo, com uma bibliografia tão extensa. Então, realmente, só um leve panorama, algumas indicações, algumas reflexões sobre esse tema muito atual para todo mundo que está no magistério, para todo mundo que pensa em ser professor, que é estudante de algum curso de licenciatura ou que já está na área e leva essa reflexão para a sua prática, né? Então, a gente começa pensando num texto do professor José Eustáquio Romão, que é professor coordenador do curso do mestrado da Uninove, né? Então, uma reflexão sobre avaliação, exclusão ou inclusão, que é um texto curtinho dele, facilmente encontrável, no qual o professor Eustáquio Romão vai falar que esse assunto é um assunto relativamente novo, essa preocupação com a avaliação, começa lá por volta dos anos 90, e aí, citando uma série de autores, incluindo principalmente o Paulo Freire, né, o professor Eustáquio Romão faz parte do Instituto Paulo Freire, problematiza uma coisa de extrema importância, que é a inclusão ou exclusão. Para que serve, né, a avaliação? Por que nós, enquanto professores, avaliamos? A gente avalia para colaborar no avanço do aluno, ou a gente avalia para falar esse grupo é bom, esse não é. Esse aluno é bom, esse aluno não é. É uma reflexão que eu considero da mais fundamental importância, e de cara acho que a gente já pode pensar num outro livro muito bacana para contemplar não só a relação da avaliação, mas de todo o processo, que é o livro da Maria Helena Pato, A Produção do Fracasso Escolar. Não fala diretamente sobre avaliação, mas sobre uma série de outros fatores importantes para a gente pensar o nosso papel enquanto escola, enquanto educador, né? Então, emendando nisso, a gente assistiu, debateu dentro de um curso do Centro de Paula Souza, no aperfeiçoamento de educação de jovens e adultos, uma palestra do professor Dr. Nilson Machado, que debatia a questão da avaliação por competências, né? E ele define, partindo disso, a competência como a capacidade de se mobilizar o que se sabe em um âmbito, em um contexto, para se realizar aquilo que se deseja. E aí eu acho que a gente consegue chegar num outro nível de pensamento para a questão do que é avaliação quando a gente pensa em algo que você sabe dentro de alguma coisa, porque aí novamente pegando Paulo Freire, ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, os homens aprendem em comunhão uns com os outros. E como que você faz com que esse seu conhecimento sirva para alguma coisa? Isso é muito importante porque aí desconstrói a ideia anterior de que a gente faça uma avaliação pura e simplesmente para pensar que o aluno decore certos conceitos, decore certos termos ou repita certas coisas. Uma questão que eu gosto muito de falar para os meus alunos, tanto na universidade como no ensino fundamental, olha, eu não gosto de ouvir a minha voz repetida nas avaliações. Eu acho interessante que vocês coloquem como vocês têm administrado esse novo pensamento, né? Utilizando o conceito de que o aluno não é uma tábua rasa, ele é alguém que já possui um conhecimento, uma visão de mundo, e ele pode contribuir, vai construir partindo daquilo que ele sabe e administrando aquele novo conhecimento. O que vai sair na consequência disso? E para que esse conhecimento pode ser interessante e o que faremos com esse conhecimento? A questão do ensino, da avaliação por competência, tem uma relação muito forte com isso. Nesse sentido, vale o mesmo para a questão dos conteúdos. Como que a gente usa os conteúdos ou como esses conteúdos vão se desdobrar dentro dessas possibilidades. Então, creio que seja muito importante que a gente pontue que o professor, evidentemente, e eu acho que isso com o passar dos anos tem ficado mais claro, não faz uma avaliação para perseguir o aluno,
Não cabe mais aquele professor que avalia para ter satisfação em dar notas baixas, quando aquele professor que comemora, poxa, 70% da minha turma tem notas baixas na minha avaliação. Eu costumo dizer para os meus alunos na pedagogia que se 70% da turma tem notas baixas, é muito provável que haja um problema também com o professor, ou no mínimo, né, com os dois, com o professor e com esses alunos. Algo está errado dentro desse processo. Não dá para culpabilizar pura e simplesmente 70% de uma turma, ou muito menos essa comemoração, achar que essa comemoração do professor é algo positivo. Bom, a nossa conversa se propõe a ser curta, né? Só uns levantamentos, umas indagações com relação à avaliação. Então, uma coisa que eu sempre gosto muito é indicar algumas coisas. Eu acabei, sem planejar, indicando a Maria Helena Pato já de cara, né? Mas eu separei alguns livrinhos para mostrar. Esse aqui é o livrinho do Lucchesi, né? Avaliação da Aprendizagem Escolar, um livrinho bastante conhecido. A Jussara Hoffmann, que é outra escritora bastante importante dentro da questão da avaliação, né? Esse aqui é a Avaliação Mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade. E, por último, o livro do Celso Vasconcelos, Avaliação da Aprendizagem, Práticas de Mudança por uma Praxis Transformadora. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho sobre a questão da avaliação, vale muito a leitura desses autores, né? Além do José Eustáquio Romão, que eu também citei no início, que é um professor bastante conceituado, são leituras bem interessantes que vão ampliar a sua visão e, de repente, contribuir dentro da sua prática enquanto professor. Tá certo? Muito bom conversar com vocês, espero ter trazido algumas questões aí levantadas. A proposta não era solucionar nenhuma delas, só levantá-las. A gente fica por aqui hoje. Um grande abraço.